O casamento à luz do espiritismo. Existe uma programação no plano espiritual para que ocorra o encontro dos casais no plano físico? Como se atraem? Como se atraem? Obrigada. Como é o nome da pessoa que pergunta? De Chapadinha? Francinaldo, Francinaldo Soares Silva. Você conhece essa cidade? Chapadinha não, olha que eu já andei muito pelo Maranhão, mas Chapadinha não conheço não. Então vamos lá. Vamos lá, Francinaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, você é muito bem-vindo aqui entre nós. Olha só, sim, respondendo a sua pergunta, os espíritos, eles, antes de reencarnarem, eles têm, sim, essa possibilidade da programação espiritual antes de renascerem. Então, escolhem-se os casais para que haja uma atração entre os indivíduos e eles acabam se casando do lado de cá. Mas não deduza disso que todo mundo casou com a pessoa que está programada. Nós, às vezes, casamos com as pessoas que não são as previstas. Por quê? Impulsividade, a gente se apressou e acabou casando antes de encontrar a pessoa que era programada. Ou, de repente, a gente viveu a relação com aquele que era o programado, mas a relação não vingou, não deu certo. A gente acabou separando e reconstrói isso com outro indivíduo que, em princípio, nem estava na nossa programação, mas que vai se ajeitando no curso do tempo. Uma boa imagem disso, Francinaldo, é o GPS que a gente usa no carro. Quando a gente vai renascer, aí faz a programação espiritual, é um GPS. Aí está traçada a melhor rota, mas aí você vai viver o seu livre-arbítrio. Tem horas que você erra uma entrada de uma rua, aí o GPS automaticamente se reprograma, não casou com esse, reprograma, vai casar com outro. Então, altera a programação no curso da existência. Ninguém fica com a encarnação perdida. Mas essa ideia de que os espíritos se programam antes de renascer, ela é bem comum. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 33, existe uma mensagem que nos ajuda a entender isso, em que Martins Peralva apresenta 5 tipos de casamento. Um tipo de casamento, ele nega tudo isso que eu estou falando, são os casamentos acidentais, muito presentes nas almas mais primárias, as almas que são muito mais impulsivas. São casamentos que ocorrem sem ascendente espiritual. Você casa porque casou, mas não porque tinha uma programação específica. Aquele pode não ser o seu parceiro, ou você, de repente, não veio programado para casar com alguém, ou, de repente, a sua condição espiritual é tão ainda iniciante que você não tem uma definição muito clara. Você vai casar com essa e não com aquela. Espíritos muito primitivos acabam tendo uma folga maior no seu processo reencarnatório. Esses casamentos acidentais que estão muito frequentes hoje, que o pessoal sai para balada e volta casado. Então, casamentos acidentais. O segundo tipo, casamento provacional. 2 almas difíceis que se reencontram, programadas do passado, mas que se reencontram. Mas como? Se elas não se gostam? Gostam. Elas não têm ódio entre si, elas tinham mágoa. E a mágoa é o amor doente. Quando a gente reencarna, apaga boa parte dessa mágoa, a gente se reencontra e reata uma relação pelo magnetismo que a gente tem e acaba começando novamente uma relação conjugal. E aí a gente vai viver essa história na nossa vida. Casamentos provacionais, muito abundantes na Terra, porque somos almas complicadas e aí a gente acaba tendo essa condição. Terceiro tipo, casamentos sacrificiais. É quando um já se levantou e o outro ficou para trás. E esse volta para buscar o que está na retaguarda. Exemplo, Lívia e Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Uma alma sublimada que desce em socorro do que ficou, na perspectiva de trazer o companheiro para cima. Então, elas sofrem, muitas vezes, condições difíceis pelas decisões que o outro toma. A gente vê muito isso no livro Há 2000 anos, em que, pelas atitudes impulsivas de Públio, Lívia sofre muitas coisas que não são do seu karma. Nossa, essa mulher teve um filho raptado, que absurdo, coitada, deve ter um karma miserável. Não. A história está na questão do marido, e ela, como ela veio junto com ele, a gente acaba tendo, por conta desse processo de resgate, umas experiências bem difíceis. Mas, como a gente pode ver no livro,
Lívia tem um amparo espiritual invejável. Apesar das dores, a ambiência espiritual que a circunda, o envolvimento que os espíritos promovem nela é uma coisa impressionante. Então, sofre, mas não é infeliz, porque há uma diferença entre sofrimento e infelicidade. Muito bem. Quarto tipo, as almas afins. São casamentos menos comuns na Terra, mas existe. São espíritos que possuem uma afinidade, eles se reencontram na Terra para consolidar afetos, se programam antes, renascem, têm uma vida com razoável tranquilidade, porque os dramas da existência não estão na relação deles. Está com os filhos, está na questão da saúde, está na questão financeira. Então, não está na questão do afeto, está em outras áreas. Então, eles são almas afins que renascem para esse processo de juntos se apoiarem mutuamente. E existe um último tipo, que são casamentos bem mais raros, chamados casamentos transcendentais, que são casamentos raros na Terra, constituídos por espíritos que são bastante afins e que renascem não para consolidar afetos entre eles, mas para juntos executarem uma obra em favor do bem. A discussão já não é mais o afeto entre eles, mas é o majestoso trabalho que o casal pode fazer juntos em prol da humanidade. Exemplo, dou 2. José e Maria e Allan Kardec e Amélie Baudet. Não tiveram filhos, tiveram uma vida bastante modesta, mas esse casal legou para a humanidade, ela junto com ele, auxiliando, um material extraordinário para a consolação das criaturas. Então, aí, respondendo a sua pergunta, sim, existe uma programação espiritual, sim, mas não para todos. Existem casamentos acidentais e existem pessoas programadas para não casar, mas que acabam casando também.